Vitinho, lá de Vitória. Oi, Vitinho, irmã Dalva, graças a Deus, é linda. Irmã Dalva, você é linda. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, Zé linda. Amém? Glória a Jesus. Vamos deixar tudo no altar do Senhor nesta noite. Vamos depositar no altar do Senhor todas as nossas necessidades. Vamos depositar no altar do Senhor todas as nossas tristezas. Vamos depositar no altar do Senhor todo o nosso temor. Vamos depositar no altar do Senhor a nossa fé. Vamos depositar no altar do Senhor as nossas angústias. Quem que não sente angústia? Eu sempre falo isso. Irmã Neuza, você fala tanto em angústia. Não. Eu digo, quem é que não sente angústia? Me diz aí um servo de Deus no passado que não sentiu angústia. Me diz aí um servo ou uma serva de Deus no passado que não sentiu aflição. Maria Muller, seja bem-vinda, a paz do Senhor.
Me diz aí alguém do passado que estava buscando ao Senhor com fidelidade na obra do Senhor e não sentiu tristeza e não sentiu angústia. Eu sempre digo que coisa mais linda são os louvores da harpa cristã. Eu amo os louvores da harpa cristã e do cantor cristão. Então este hino, em fervente oração, Érica da Flávia. Oi, Érica, paz do Senhor, tudo bem? Como está a Flávia? Meus amados, eu estou aqui por fé. Eu estou aqui por fé. Eu sempre estou dizendo que eu deixo meu esposo no hospital e venho para casa. Durante o dia eu fico no hospital. Eu botei o pé dentro de casa, a cuidadora ligou para mim, que ele começou a chorar e perguntar por que eu vim embora, por que eu fiz isso. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso voltar para o hospital. São 9 horas da noite. Eu preciso estar lá amanhã de manhã. Eu preciso descansar. Então, Senhor, eu vou fazer mais uma live. Pretendo ser mais rápida hoje, amanhã é segunda-feira. Mas você que entrou aí na tela, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Você é um abençoado de Deus, você é uma abençoada de Deus. Eu sempre digo que esta live, depois ela vai para o YouTube, para o meu canal, ela vai para o meu site de estudos bíblicos. A paz do Senhor, minha amada irmã, estamos orando por você e seu esposo. Amém, irmão Eric. Glória a Deus, nós precisamos. Continue orando por nós. Eu estou dizendo que eu estou aqui por fé. Eu poderia agora, eu ainda nem fiz um lanche depois que cheguei, eu só tive tempo de falar com Deus e dizer, Senhor, eu faço essa segunda parte da live. Porque eu fiz um estudo a respeito a consequência da mentira. E eu percebi que foi um estudo longo. E eu justifiquei que um estudo é diferente da pregação da palavra de Deus. De uma mensagem. É a palavra de Deus. Porque a irmã Neuza não faz nada. Eu não prego, eu não ministro a palavra, não dou estudo se não for dentro da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Eu não busco recursos em livros históricos para pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, meus amados irmãos, nós não damos conta de falar dos 31.105 versículos que tem neste livro sagrado. Nós não damos conta de falar dos 66 livros, dos 1.189 capítulos. Portanto, é a Bíblia Sagrada. E Deus colocou esse tema no meu coração para estar ministrando a respeito da mentira no meio do povo de Deus. Mas que coisa triste, irmã Neuza, a irmã falar isso dessa maneira. Mas é a Bíblia Sagrada que conta. Pessoas que conheciam a Deus, mas que mentiram. Profetas que mentiram. Então a palavra de Deus está condenando a mentira. Eu li no estudo, João 8,44. Vocês que assistiram a primeira parte do estudo, Marcelina, minha aluna, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Compartilhe esta live. Eu vou tentar ser rápida. Eu quero que você não perca um versículo que eu estarei lendo aqui. Eu quero que você compartilhe. Eu te peço que você compartilhe esta live. Que você me ajude a semear esta palavra poderosa. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. E é por isso que eu estou cansada. Eu estou há 1 ano lutando com a enfermidade do meu esposo. Mas Deus tem me dito que Ele não quer que eu pare. Mesmo cansada, abatida, chorosa, angustiada. Deus disse, Neuza, siga em frente. Prossiga. A sua jornada é longa. Não é a doença do seu esposo que vai fazer você parar. E eu estou aqui prosseguindo, seguindo em frente, crendo que Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Então, nesta noite, como eu tenho dito, amanhã é segunda-feira, o tempo urge. E eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Você também não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje.
É hoje o tempo de pregar a palavra de Deus. É hoje o tempo de semear esta semente poderosa. É hoje o tempo de falar sobre o pecado. É hoje o tempo de falar sobre o conserto, sobre arrependimento. Então ainda temos tempo de passar para muitas pessoas esta palavra. Eu queria deixar para você esta mensagem, a consequência da mentira, a parte 2. Eu sempre dou tempo de você pegar uma caneta, uma folha de papel, pegar a sua Bíblia. É muito importante, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo alguém pregar, ministrar a palavra de Deus, conferir se o que está sendo falado está escrito. Mas, irmã Neuza, a Bíblia está ultrapassada. Isso é conversa de quem deixa Satanás usar a mente, que a Bíblia é ultrapassada. Pregadores que deixam a Bíblia de lado e pregam livros históricos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus, foi escrita por inspiração divina. Então, se é para pregar a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, em momento nenhum, o Senhor Jesus escreveu e falou que devíamos buscar recursos em outros livros para pregar a sua palavra. Nós conhecemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, se você quiser, eu sempre falo esse versículo. Não deixa aí o seu papelzinho de lado, a sua caneta, a sua folhinha de papel. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Você quer anotar, eu vou te dar tempo. Apocalipse 1, 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e que ouvem as palavras desta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro sagrado. Prestem atenção. E que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados irmãos, o tempo da trombeta tocar está muito perto. Todos os sinais estão acontecendo. Só não vê, só não enxerga quem não quer. Quem está cego espiritualmente não vê que está se cumprindo tudo o que o Senhor Jesus disse. Nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, tudo isso ia acontecer. E o Senhor Jesus disse que seria o princípio das dores. Mas este princípio já começou há muito tempo. Então eu sugiro você, a mim, nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, consagrarmos a nossa vida, sermos santos, porque o Senhor Deus é santo. É isso que diz as Escrituras Sagradas. E eu sempre gosto também de ler, você já deve estar até, quem me acompanha sempre, desde que eu, pela misericórdia do Senhor, eu ministro a palavra de Deus, já deve ter escutado eu falar muitas vezes Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Glória a Jesus. Então é o livro, é a Bíblia Sagrada. E nós vamos começar este estudo. A consequência da mentira, parte 2. E a parte 3 fica para outro dia. Porque eu chego do hospital, eu tenho dito, eu tenho muito pouco tempo dentro de casa. Daqui a pouco eu tenho que descansar, deitar e dormir para amanhã voltar para o hospital. Isso já fez 3 meses, no dia 2 de janeiro, que a irmã Neuza está nesta batalha. Mas Deus está no controle, Deus está conosco. Em nenhum momento nós estamos só nessa batalha. Em nenhum momento nós estamos achando que Deus não está conosco. Nós temos recebido mensagens
versículos bíblicos no Zap, no nosso site, no canal do YouTube, no Face, palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de fé, palavra de esperança. E eu tomo posse de todas elas na minha vida. Porque o meu Deus, o teu Deus, tem todo o poder no céu e na terra. É Ele que comanda todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Amados irmãos, como nós estamos falando sobre a mentira, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo 19. Provérbios, capítulo 12, versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A mentira não dura toda a vida. A mentira dura naquela hora que a pessoa se propõe a mentir, a não falar a verdade. Naquele momento, ela pensa que aquela mentira vai ter algum bom resultado. Mas o final da mentira é uma grande consequência. E Deus tem me falado para pregar essa palavra, para combater a mentira, combater o crente mentiroso, combater o não crente mentiroso. Porque a pessoa que fala a verdade é uma pessoa de confiança, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que você pode depositar nela toda a confiança. Porque você sabe que aquela pessoa é verdadeira. Independente de ser cristão, católico, crente, a pessoa falar a verdade é um caráter de dignidade, de integridade, é um caráter que deve acompanhar o homem em toda a sua vida, independente da sua religião. Mas nós estamos nos direcionando exatamente como a Igreja de Cristo precisa marchar gloriosa e santa na terra. Nós precisamos combater muitas coisas que acontecem no nosso meio, porque só entrará nos céus, no céu de glória, nas mansões celestiais, as pessoas que estiverem comprometidas, andando segundo a palavra de Deus. Lá não entra mentiroso, lá não entra adúltero, lá não entra fornicador, lá não entra idólatra. Só entra quem tem uma vida de santidade. Então, continuando este estudo, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Eu quero conferir aqui um versículo, Provérbios 12, 19, que eu li, eu quero conferir aqui. Eu gosto de ter muita certeza quando eu falo um versículo da Bíblia para não falar errado. A Bíblia nós não podemos ler uma coisa e falar outra. Versículo 12, 19 de Provérbios. É exatamente como eu li. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Glória a Jesus. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O que é o seu deleite? Deleite é prazer, deleite é satisfação, deleite é delícia, deleite é gozo, deleite é regozijo. Então, os que agem fielmente têm satisfação, têm prazer, têm regozijo. Os que agem fielmente são o seu deleite. Amém? Anote aí na sua folhinha de papel, no seu caderninho. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Por que este versículo? Porque nós vamos falar aqui de um casal, Safira e Ananias, que por causa do dinheiro, eles tiveram uma grande consequência. Pregaram a mentira. Não tem mentirinha e nem mentirona, tem mentira. Exatamente por causa do dinheiro. Eles mentiram, marido e mulher. Então antes eu vou ler alguns versículos para depois entrar em Atos capítulo 5, onde estaremos citando esta passagem sobre este casal, marido e mulher, Safira e Ananias. Então, repetindo 1 Timóteo 6,9, mas os que querem ser ricos, o que acontece? Caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Vocês lembram que agora, segundos atrás, eu disse que nós estávamos falando da igreja do Senhor? Vocês estão vendo aqui, seguindo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Mas tu, ó mulher de Deus, foge dessas coisas. Foge da ganância do dinheiro. Foge da falta de sinceridade por causa do dinheiro. Foge do amor ao dinheiro. Nós não vivemos aqui na terra sem o dinheiro. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter nosso emprego, nosso salário, precisamos pagar nossas despesas, nossa alimentação, nossa veste, nossa moradia, nossa luz, nosso telefone, enfim, colégio. Mas nós não podemos viver com o nosso coração preso, confiado na riqueza, porque a maior riqueza é a riqueza da salvação. A maior riqueza é a nossa coroa de glória, que um dia nós vamos receber do Senhor Jesus. E Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, eu gosto muito desse versículo, sempre eu estou lendo ele também. Apocalipse 2, 17, que diz assim, glória a Jesus, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Não é essa pedra aqui do anel, não. É uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você e eu receberemos uma riqueza na eternidade. Receberemos uma pedra branca com um novo nome. Eu não sei, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como é essa pedra. Eu não sei o tamanho dessa pedra. Eu não sei que nome nós vamos receber lá na glória. Mas está escrito na palavra de Deus. Você pode conferir na sua Bíblia. Apocalipse 2,17. Ao que vencer, você vai vencer a tentação, vai vencer a tribulação, vai vencer a perseguição, vai vencer a mentira que te pregaram, vai vencer o engano que tentaram te enganar, ou até nos enganam mesmo. Às vezes queremos fazer o bem para alguém, nós somos enganados. Se nós vencermos tudo isso, se nós vencermos todas as adversidades, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, nós teremos na glória. Vamos receber do Senhor Jesus uma coroa de glória, uma pedra branca com um novo nome escrito, aleluia, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Somente nós que vamos receber, vamos conhecer esse novo nome. É um mistério, irmã Neuza, é. Como desvendar esse mistério? Não sei. Eu sei que eu estou falando que está escrito. E eu tomo posse dessa palavra.
Amém, irmãos? Você aí onde está, glorifique o nome do Senhor. Eu estou acelerada mesmo para ganhar tempo. Eu não quero que você saia dessa live antes de terminar. Eu gostaria que você ficasse até o final. Não saia dessa live. Ouça a palavra de Deus. André, minha aluna, glória a Jesus, está assistindo. A paz do Senhor, minha querida. Aleluia, glória a Jesus. Que bênção, minha aluna está aí. Vocês todos que estão aí. Eu fico muito feliz, porque a palavra de Deus está sendo semeada. A palavra de Deus está sendo lançada. O semeador saiu a semear. Algumas sementes vão cair no meio de pedras, pedregulhos. Outras no meio dos espinhos. Outras à beira da estrada, mas muitas vão cair em terra fértil. E vão crescer e vão produzir fruto. E fruto digno de arrependimento. Que o seu coração seja sempre uma terra fértil para receber a palavra de Deus. Então, como eu vou falar sobre Safira e Ananias, eu estou falando sobre a riqueza, sobre a mentira, sobre o laço que Satanás prepara para muitos caírem nele por causa da riqueza. Quantos que matam por causa do dinheiro? Quantos que se vendem por causa do dinheiro? Quantos que se suicidam porque perderam dinheiro? A riqueza, quando fica no coração do homem, como âncora, como segurança dele, ele cai em laço. Porque a riqueza, aqui na terra, a ferrugem consome, o ladrão leva, mas a riqueza que está reservada para nós na glória, essa ninguém toma. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, me ajuda, Senhor, nesta live. Me dá saúde, me dá força, me dá fé para vencer este momento e ministrar a sua palavra. Nós temos vivido um embate, uma guerra espiritual muito grande, mas Deus tem dito: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Muito bom, a senhora está fazendo essa live. Nós não podemos ir à igreja, porque meu marido testou positivo Covid para novamente. Ô Andréia, novamente o seu marido testou Covid. Nós vamos ministrar a cura, a restauração da saúde dele, não só dele, mas de todos que estão sendo novamente infectados com essa pandemia. Ela está voltando. Hoje lá no hospital foi dada uma circular para os acompanhantes de pacientes. Não, proibido visita nos quartos. Só pode ficar o acompanhante ou a acompanhante, que já é considerado um visitante. Se for um visitante, é para ficar no plantão, no lugar do acompanhante. Então, os hospitais estão tomando novas medidas, porque a pandemia está aí voltando. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar pela palavra de Deus que este mal, nós estamos blindados, que não nos levará a consequência nenhuma, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então, continuando aqui a leitura, quando o apóstolo Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Aqui não está escrito mulher não, tá, irmãos? Está escrito ó homem. Mas nós, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então nós somos a semelhança de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Você quer anotar aí no seu caderninho? Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja bem, irmãos, não podeis servir, idolatrar, colocar a riqueza em primeiro plano. O que adianta ter tanto dinheiro
e quando terminar a vida aqui nesta terra, não ter a salvação e não ir morar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. O que adianta tanta riqueza na terra se o final da vida vai ser perdição eterna? Então podemos ser ricos sim. Nós já somos ricos da graça de Deus. E a riqueza, Deus não condenou a riqueza. Eu falei na minha live antes de ontem que Abraão foi um homem riquíssimo e foi o patriarca da fé. A Bíblia diz que Jó, aquele homem que perdeu tudo, era o homem mais rico do Oriente. E o livro de Jó começa que ele era justo, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Portanto, nós não estamos aqui combatendo a riqueza. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Amém? Para nós não ficarmos pensando, sair dessa live, pensando que os ricos vão para o inferno. Não é isso que a palavra de Deus diz. Aqui Eclesiastes 5,19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Você está anotando aí? Aleluia! Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, desde que andemos com retidão, com obediência, e não é viver uma vida de aparência, ou a gente é ou não é. Não existem 3 caminhos, somente 2, o estreito e o largo. Não existe 3 caminhos. Não existem 3 portas. Ou a porta do céu ou a porta do inferno. Então, em qual porta nós vamos passar? Na porta estreita. A porta que nos conduz às mansões celestiais. Mas, irmã Neuza, está escrito isso na Bíblia? Que tem 2 portas e 2 caminhos? Eu já preguei isso outro dia. 2 portas, 2 caminhos, 2 lamparinas, 2 destinos, 2 rebanhos. Se alguém acompanhou esta palavra, deve bem lembrar que a irmã Neuza, pela palavra de Deus, ela ministrou esta palavra. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos, 2 rebanhos, 2 lamparinas, 2 tipos de virgens. Tinha as virgens loucas e as virgens prudentes, não é? Então, é bom a gente falar o que está na palavra de Deus, não fugir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus confronta o nosso pecado, a palavra de Deus nos mostra a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Como que vamos falar mentira? Jesus é a verdade. Eu falei aqui da porta estreita, né? Mateus capítulo 7. Você pode anotar aí. Mateus capítulo 7, versículo. Saudades, irmã. Eu sei, André, eu também sinto muita saudade de todos vocês. A irmã Laine está assistindo. A paz do Senhor, irmã Laine. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Saudades também, irmã Laine. Deus proverá. O dia vai chegar que nós nos encontraremos. É um tempo difícil, mas esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Esse tempo vai passar, esse tempo vai ficar para trás. Nós teremos novos dias, nós teremos uma nova esperança, nós teremos
Verônica Gomes, glória a Deus. Seja bem-vinda, a paz do Senhor, Verônica. Nós teremos ainda motivos para sorrir. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de chorar, de prantear, há tempo de rir. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Mas o Espírito Santo de Deus me leva a ler aqui outra palavra. Eu vou ler sobre Safira e Ananias, porque a mensagem de hoje é a consequência da mentira. Nós estamos falando o que é viver uma vida verdadeira diante de Deus. O que a mentira leva o homem, a consequência. E nós falamos na live passada que o Geazi, o moço de Eliseu, ele ficou leproso para o resto da vida, porque ele mentiu. Ele foi atrás do general do exército da Síria para pedir ele riquezas, bens. O profeta Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão, Naamã, ele ficou curado da lepra. Ele quis dar alguns bens para o profeta Eliseu recusou, não quis, porque ele não estava vendendo cura, ele não estava vendendo salvação. E Naamã foi embora com a sua comitiva, com as suas riquezas todas que ele trouxe, que na verdade ele pensou que ia ofertar para o rei de Israel, mas o rei de Israel mandou que o leproso fosse até o profeta. E Naamã ofereceu riquezas para o profeta, ele recusou, mas Geazi, com olho nas riquezas, com olho nos bens, com olho nos talentos, ele foi atrás de Naamã e disse que alguém que havia uma necessidade de vestes e de tudo aquilo que ele ofereceu para Eliseu, o Geazi, o servo de Eliseu, mentiu e foi atrás de Naamã. Quando ele voltou, o profeta sabia, porque Deus havia revelado para o profeta o que o seu moço foi fazer. Eu já falei isso na live. E a lepra, ele disse para o Geazi, a lepra de Naamã se pegará a ti. E ele ficou leproso para o resto da vida dele, porque mentiu. A consequência da mentira é terrível. Então, amados, vamos viver a verdade, falar a verdade. Eu quero ler aqui sobre os dois caminhos rapidinho. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por esta porta larga. Estão satisfazendo a carne, estão satisfazendo os desejos da carne, estão vivendo uma vida de pecado. A porta é larga, estão se deleitando no pecado. Mas continua o versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Amém, amados? O caminho para o céu é estreito. Foi o Senhor Jesus que disse essa palavra. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Está aqui na Bíblia Sagrada, capítulo 7 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 14. São 2 versículos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Que eu e você estejamos nessa porta estreita, nesse caminho estreito, para alcançarmos a vida eterna. Glória a Jesus. Eu quero agora que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos meditar agora para você entender o porquê que Safira e Ananias sofreram a consequência da mentira. Eu estou falando da parte do Senhor, a consequência da mentira. Então vamos ler Atos capítulo 2. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Eu vou dar tempo de você pegar a sua Bíblia para você conferir comigo o que nós estamos lendo. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47.
Você pode acompanhar comigo Atos 2, do 42 ao 47, que diz assim: Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 40. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Este capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos fala sobre o discurso de Pedro, o dia de Pentecoste. Esse é Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Mas eu estou lendo a partir do versículo 40. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vai prestando atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que Pedro estava fazendo um discurso, e aqui está sendo escrito o que ocorreu naquele dia, a conversão de tantas almas. Aquele Pedro brabo, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, do soldado, aquele Pedro que negou a Jesus, aquele Pedro que após a morte do Senhor Jesus, ele chamou os apóstolos todos para voltarem à pescaria. É aquele Pedro que diz a Bíblia que ele estava nu quando Jesus apareceu. Mas agora, este Pedro aqui é um Pedro convertido. É um Pedro transformado pelo poder de Deus. É um Pedro que quando abriu a boca para pregar a palavra, ele foi envolvido, ele recebeu uma unção tão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que ali naquele momento agregaram-se salvo quase 3.000 almas. Continuando, e perseveraram na sã doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu estou lendo Atos, capítulo 2, versículo 42, e diz assim: e em cada alma havia temor, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais, se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos, todos estavam unidos, todos tinham o mesmo propósito, todos tinham a mesma intenção, todos tinham a mesma comunhão, todos tinham o mesmo amor. Estão entendendo o que Jesus está falando conosco hoje? Será que não está faltando um pouco disso em nós hoje? Será que não está faltando termos mais comunhão, mais amor, estarmos mais juntos em oração, em atitude, em comportamento, em testemunho? Eu creio sim que quando foi escrito Alexandre Moraes: oi Alexandre, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui ouvindo esta live. Porque eu estou aqui, porque é ordem do Senhor. Se fosse por minha vontade, eu estaria descansando. Eu estaria aqui chorando muito. Eu choro separada com Jesus, aos pés do Senhor. Agora não é hora de chorar. É hora de falar a palavra de Deus. E confiar que as nossas lágrimas o Senhor vai enxugar, todas elas. O Senhor vai enxugar a sua lágrima. O Senhor vai te dar conforto nessa luta. O Senhor vai te dar força nessa peleja. O Senhor vai renovar a sua esperança. O Senhor está te abraçando nessa noite. Ele está dizendo: siga em frente, prossiga, não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló fez, virou uma estátua de sal.
Nós temos que olhar para frente, olhar para o alto, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Seguindo a leitura de Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu achei muito bonito isso aqui. Todos os que criam estavam juntos. Como é que na igreja tem divisão? Como é que na igreja tem separação? Como é que na igreja pode ter grupinhos? Grupinhos. Esse grupinho eu faço parte. Esse grupinho eu não tenho muita intimidade com ele, não. Eu tenho mais intimidade com determinados grupinhos. Não. Naquele tempo, era um grupo só. Eram todos unidos. A igreja do Senhor não pode ter divisão. A igreja do Senhor não pode ter grupinhos. A igreja do Senhor não pode fazer discriminação de pessoas. Priscila Martins está assistindo, a paz do Senhor, seja bem-vinda, glória a Deus. A igreja do Senhor não pode ter divisão. A igreja do Senhor não pode ter competição. A igreja do Senhor não pode ter inimizade. A igreja do Senhor não pode ter rancor. A igreja do Senhor não pode carregar mágoa no coração. A igreja do Senhor precisa viver em união. O que diz o Salmo 133 na Bíblia? Todos nós conhecemos esse salmo. Eu creio que quase todo cristão conhece a paz do Senhor. Priscila Martins, um grande abraço. Deus te abençoe. Glória a Jesus. O que diz o Salmo 133? O Salmo 133, de autoria do rei Davi, ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quem vive em união não vive com mentira. Isabelle Brito, Isabelle, querida, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Quem vive em união não vive com mentira, não vive com engano. Eu estou falando dessa palavra porque eu preciso dizer para a igreja do Senhor sobre Safira e Ananias. Mas a palavra de Deus é tão enriquecida, é tão maravilhosa, que vai nos levando a versículos que vem na nossa memória para que nós venhamos a falar. Me ajude em oração, pois estou atravessando um momento muito difícil na família e financeiro. Isabelle Brito, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, Isabelle, Salmo 37, 25, Salmo do rei Davi. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 34, Isabelle, está escrito, tome posse dessa palavra, querida. Tome posse dessa palavra na sua vida, mas eu vou te ajudar em oração. Salmo 34, versículo 10 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Busca o Senhor, eu vou te ajudar em oração. Deus vai te dar vitória. Alda Frontelmo, Alda querida, como está você? A paz do Senhor, como está o Deus Ded, Alice, como estão todos vocês? Que bom ver você aqui. Que maravilha! Alda, quantos anos eu não te vejo, mas a gente não esquece as nossas origens, a nossa boa aventura. Que maravilha ver você aí. Dá um abraço, Deus Deus, para você, para todos da sua família. Então, eu quero continuar aqui em Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Preste atenção nesse texto, que eu já vou entrar em Safira e Ananias. Atos 4,
capítulo do 42 ao 47, Atos capítulo 4. Acompanha comigo aí na palavra de Deus, que eu gosto que você acompanhe na Bíblia. Eu estou aqui com a minha, olha. Acompanha na sua. Atos capítulo 4, do versículo 42 ao versículo 47, diz assim. Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 37, corrigi aqui, Atos 4, do 32 ao 37, diz assim, o título diz assim, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, presta atenção, Ananias e Safira, e era o coração, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! E em todos eles havia abundante graça, em todos eles, não eram em alguns. Eu não sei por que a igreja do Senhor se divide, por que há divisão dentro da igreja, por que há competição, por que há inveja. Eu acho isso uma coisa terrível, isso dentro da igreja do Senhor, mas existe. E nós precisamos combater a falta da verdade. Nós precisamos andar com a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, sendo verdadeiros, sinceros, amando, nos unindo, nos abraçando. Às vezes tem crente que passa por outro na igreja, nem cumprimenta. Onde está a união? Onde está a graça de Jesus na nossa vida? Precisamos rever essas nossas atitudes. Então, aqui as Escrituras Sagradas, no livro de Atos, capítulo 4, diz, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, eu li isso aqui antes, que agora sim eu vou ler sobre Ananias e Safira. Capítulo 5, abra a sua Bíblia, para você ver a consequência da mentira deste casal, marido e mulher. Eu li alguns versículos antes do início dessa live. O que a riqueza faz, o que a ambição faz, a consequência que nos traz. O que é ter o coração preso na riqueza. Mas também li que Deus, ser rico, também é dom de Deus. Então ninguém está condenando aqui o rico. Eclesiastes 5,19, eu vou repetir. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O Alda está escrevendo, oi querida, saudades, Deus deve estar bem, abraços nossos, obrigada Alda, meu também, um beijo no coração. Agora você abre a sua Bíblia, eu falei que os apóstolos, quando o Pedro fez aquele discurso em Atos capítulo 2, Gilberto Fernandes, amém, meu aluno, como está você? Saudade, a paz do Senhor, glória a Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, nesse discurso que ele fez o discurso em Atos capítulo 2, o discurso de Pedro, onde se converteram, se agregaram quase 4.000 almas, quase 3.000 almas, aqui em Atos capítulo 2, versículo 41. E agora eu estou lendo como eles viviam em união, como eles dividiam o que tinham, como eles repartiam o pão.
Eles tinham união no partir do pão. Eles tinham comunhão na igreja. Eles eram, como está lá no Evangelho de João, capítulo 17, eles eram todos um. Eles viviam unidos. Será que hoje nós estamos unidos com todos os nossos irmãos na igreja? Será? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se houver alguma indiferença, que hoje é o dia de nós refazermos, repararmos essa indiferença, consertar essa pendência que nós temos com alguém, não só na igreja, no trabalho, na família, onde nós moramos. Principalmente, se nós na igreja estamos pregando a palavra de Deus e não estamos vivendo em união, em comunhão, nós não estamos vivendo a verdade. Estamos vivendo a mentira. E o mentiroso, João 8,44, eu li na outra live. O diabo é o pai da mentira. E o apóstolo João escreveu que aquele que diz que ama o seu irmão e não ama é mentiroso. Então, agora vamos para Neemias, Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, Ananias. Eu não sei se eu falei Neemias por engano. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Preste atenção nesse texto bíblico. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Olha, Ananias e Safira, marido e mulher, os dois estavam de comum acordo de mentirem juntos, de pensarem que iam enganar os apóstolos juntos. Eles pensaram que o que eles combinaram em casa, escondidinho os dois, vamos combinar que a propriedade que nós vendemos, não vamos falar o valor real ao depositar lá no altar do Senhor. Nós vamos mentir. E Safira concordou com seu marido Ananias. Porque diz aqui, um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Versículo 2, Atos capítulo 5. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Não perca o final desta leitura, por favor. Segura aí um pouquinho mais. É uma palavra de despertamento para os casais, marido e mulher. Porque nós somos casados, nós não somos obrigados a concordar com o erro, com o pecado, com a mentira do nosso cônjuge. Nós não podemos obrigá-lo ou obrigá-la a se converter, mas nós temos que combater, não concordar, não fazer parte daquele pacote, daquela mentira. Nós não podemos, que nós vamos pagar o preço juntinho, igualzinho, os dois pagaram. Continua. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Olha que dureza, que terrível. Pedro chegar para Ananias e dizer, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Então quem encheu o coração de Ananias e de Safira foi o próprio Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Lá em João 8,44, o Senhor Jesus, vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Agora Ananias deixa Satanás entrar, encher o coração dele desta mentira, deste engano. Continuando, versículo 4 de Atos capítulo 5. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amados, nada fica oculto diante do olhar de Deus.
Nada fica escondido diante de Deus. O apóstolo Pedro lhe foi de uma palavra de muita autoridade. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E aqui no versículo 3 disse, Pedro, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Espírito Santo é Deus. A Bíblia é tão maravilhosa que não deixa confusão em nada no nosso coração. Não existe confusão na palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só pessoa. Porque primeiro ele diz, por que você mentiu ao Espírito Santo? No versículo 4 ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. É essa que eu quero finalizar a mensagem. Neste momento, Ananias morreu diante do altar do Senhor por causa da mentira, por causa do dinheiro, por causa do bem material. Eu li no início que o dinheiro é a raiz de toda amargura. É uma espécie de mal que tem no coração do homem. Ananias deixou que Satanás enchesse o coração dele de ambição. Ele mentiu diante dos apóstolos. Ele mentiu no altar. Ele depositou um valor que não era real. E Pedro disse, você deixou que Satanás enchesse o seu coração. Você mentiu, pensou que mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Caiu um temor sobre todos. A punição de Deus naquele momento foi necessária. E quem sou eu, quem somos nós para dizer que Deus errou? Deus não erra, Deus não é injusto, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Ele requer que nós sejamos também. Continua. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 6 do capítulo 5 de Atos. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora, o sepultaram. Ali encerrou os dias de Ananias. Ali encerrou a vida de Ananias. Que tristeza! Enquanto os outros eram todos unidos, enquanto os outros traziam tudo correto diante do altar, enquanto os outros repartiam tudo que tinham, enquanto os outros comiam à mesa o mesmo pão, Ananias teve a ambição de esconder parte da sua propriedade que ele vendeu. Ele não precisava esconder, bastava ele depositar no altar o que ele liberasse para depositar. Que ele podia ficar com a parte que ele quisesse. Ele não era obrigado, mas mentir não. A mentira não faz parte do homem nem da mulher de Deus. A mentira é coisa do diabo, é coisa do cão. Continuando, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha como Deus é justo. Passou-se um espaço de 3 horas. Safira teve tempo de repensar. Safira teve tempo de pensar que aquilo que ela combinou com o marido não era certo. Que aquela decisão que eles tomaram de mentir diante de Deus não era correta. Passou-se um espaço de 3 horas. Passando-se um espaço quase de 3 horas, falando certo, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, olha, Pedro deu uma oportunidade para Safira. Jesus está dando oportunidade para nós hoje nos consertarmos, seja lá de qual pecado que for. Pode não ser a mentira, pode ser um outro pecado. Deus está nos dando oportunidade de conserto. Ele deu para Safira quase 3 horas. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Quer dizer, Pedro confirmou o valor que o marido dela havia falado. Ele já estava morto, já tinha ido ser sepultado. E ela disse, sim, portanto. A mulher confirmou a mentira do marido. A mulher e o marido, os dois,
combinaram, se consertaram os dois, de falar, nós vamos mentir. Você concorda? Com certeza houve lá uma conversa entre eles, porque a palavra de Deus diz aqui, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, no versículo 2. Então os dois sabiam, os dois combinaram, os dois prepararam aquela mentira para estar diante do altar do Senhor. E Pedro agora pergunta, a herdade que vocês venderam foi tal preço? Será que ela ali teve tempo de pensar, não, eu acho que eu não vou mentir. A mentira não é de Deus, eu vou falar a verdade. Não, ela já tinha combinado com o marido que ela também ia mentir. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós... tem aqui o versículo seguinte, é que eu estou correndo, estou olhando a hora, eu quero terminar logo, eu não quero que você saia daí da tela. Me promete, em nome de Jesus, que você vai ficar até o final, que eu estou pregando a consequência da mentira. Preguei a consequência, a parte 1, agora tem a parte 2, e depois eu vou pregar a parte 3, a consequência da mentira. Não hoje, calma, hoje não. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes, quer dizer, combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. A consequência da mentira. Marido e mulher. Os dois combinaram mentir. Os dois combinaram enganar. Porém, a Deus ninguém engana. O Espírito Santo de Deus, quando os dois, dentro da casa deles, os dois sozinhos, que combinaram a pregar essa mentira, esse engano, que Satanás encheu o coração de Ananias e ele contaminou o coração da sua esposa, ali o Espírito Santo contemplou e viu. Nós não enganamos a Deus. Ninguém engana a Deus. Muitos enganam o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o patrão, o vizinho, o pastor. Enganamos muita gente, mas a Deus não. A Deus ninguém engana. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Viveram juntos, mentiram juntos e foram sepultados juntos pela mesma mentira. Tremenda essa palavra, não é? Eu acho. E houve um grande temor em toda a igreja. Olha, irmãos, houve um temor, não foi no mundo lá fora, não. Não foi lá no sambódromo, não. Não foi lá no clube de carnaval, não, amados. Oh, glória! Não foi lá na boate, não, meus amados. E houve um grande temor em toda a igreja. Selma Sabino assistindo, a paz do Senhor, querida, seja bem-vinda. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Glória a Jesus. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Glória a Jesus. Então, amados, nós precisamos observar, viver esta verdade, pregar esta verdade, vivermos uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida como Deus se agradou de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Deus olhou, observou Noé na terra. Ele observou, e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Que eu e você venhamos
ter uma vida que possamos achar graça diante de Deus. Que nós sejamos dignos dos talentos que o Senhor Jesus tem colocado em nossas mãos. Que nós sejamos fiéis até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Safira e Ananias tiveram a consequência da mentira. Mentiram por um valor de uma propriedade que venderam. A ambição do dinheiro os levou à morte. Expiraram ali diante do altar do Senhor. O apóstolo Pedro diz: por que vocês deixaram Satanás entrar no vosso coração? Vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Eu quero deixar para você terminar esta palavra com um versículo que eu li no início, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Eu quero pedir você que não deixe de orar por mim. Eu estou realizando esse trabalho com luta, mas perseverando na presença do Senhor. Eu estou crendo que Deus em breve vai mudar este vale pelo qual eu estou passando. Eu estou crendo que as orações dos santos estão chegando diante de Deus. Eu vou ler aqui, segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João, versículo 3 diz assim, versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. E nós não podemos viver na mentira e não podemos deixar o nosso coração se encher de mensagens daquilo que Satanás coloca no nosso coração. Vamos deixar o nosso coração transbordar do Espírito Santo de Deus, transbordar do amor de Deus na nossa vida, transbordar de temor, de fé, de obediência. Então eu disse que eu ia encerrar um dos versículos que eu falei quase no início, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Graças a Deus, Zelinda escreveu mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida sempre, minha querida. Amém, Zelinda? Eu agradeço a vocês todos que fizeram parte dessa live, que ouviram este estudo, a consequência da mentira. A consequência da mentira, estudo 2. Vocês aguardem que eu não vou demorar muito fazer o estudo 3 da consequência da mentira. Marido e mulher, conversem dentro de casa com verdade. Não, por mais que vocês se amem, eu também tenho meu esposo. Eu tenho certeza que eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso viver com retidão. Se alguma coisa for tentado falar errado, eu preciso combater. Se você vê algum erro no seu cônjuge que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não concorde, combata. Mostre na palavra o correto, o certo, a verdade. Porque Safira e Ananias deixaram-se levar pela cobiça de um bem material. Os dois morreram diante do altar. Mas nós queremos ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Receberemos a coroa de glória, receberemos uma pedra branca com um novo nome. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a sua presença, as vossas orações. Sejamos unidos. Tenhamos união com os nossos irmãos, com a nossa família. Vivamos uma vida de paz, porque Jesus é a nossa paz. Andréia está pedindo oração. O que está acontecendo? Ah, sim, Andréia. Andréia Polinária, minha aluna, porque às vezes entra a minha aluna. O seu esposo, né, que foi acometido da Covid, é isso, Andréia? Se você quiser escrever aí, pode escrever. Ou no meu particular, meu zap.
Nós estaremos orando ainda hoje por todos vocês que fizeram parte desta live. Deus vos abençoe. Eu tenho pena de sair, mas eu preciso me despedir. Eu preciso deixar o meu abraço. Estaremos orando por todos. Orem por nós também. Nós necessitamos das orações. Um beijo no coração e a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tenham uma noite de paz, uma semana abençoada. Glória a Jesus. Obrigada, minha querida professora, que Deus abençoe sua vida. Amém, André. Deus abençoe a sua vida também, a sua família, o seu casamento, o Vitinho. Um beijo no coração de todos. Obrigada a todos.